número de oxidação, que é também conhecido como NOx, beleza? Nós estamos pensando em quê? Nós estamos pensando simplesmente na carga que que um elemento adquire quando se encontra em uma substância. Nós vamos pensar aqui na seguinte situação, ó. Os elementos, eles têm o seu chamado estado fundamental, né? Lá quando a gente estudou tabela periódica. E esse elemento no estado fundamental, nós dizemos que ele é neutro. Não perdeu, nem ganhou elétron ainda, tá? Só que nós estamos pensando nesse elemento sozinho, isolado, esse elemento neutro. Mas nós sabemos que esses elementos não são encontrados na natureza dessa forma, isolado, tá? Então, o que é que acontece com esse elemento? Esse elemento ele vai se ligar a outros átomos de um elemento igual a ele ou de outros elementos. E ao fazer essas ligações, seja iônica, covalente ou metálica, nós vamos ter alguma coisa acontecendo com os elétrons desse elemento. Se a ligação é iônica, é ainda mais fácil para a gente falar de NOx, porque lá na ligação iônica, nós vamos ter a perda do elétron pelo metal, e esse metal vai adquirir uma carga. Quando ele perde elétrons, ele se transforma em um cátion. E esse cátion, ele vai ter ali uma carga mais 1, mais 2, mais 3, de acordo com a quantidade de elétrons que ele perdeu. Esse metal, ao perder o seu elétron, vai se ligar com um ametal, que tem a necessidade de receber elétrons. E quando esse ametal recebe o elétron, ele também adquire uma cargazinha. Ele se transforma em um ânion. E nesse ânion, nós vamos ter agora uma carga negativa e que tem um númerozinho lá que representa a quantidade de elétrons que foi recebido por esse ametal, certo? Então, o ânion pode ser menos 1, menos 2, menos 3, de acordo com a quantidade de elétrons que ele perdeu, que ele recebeu. Show de bola! Então, as ligações iônicas já nos indicam o número de oxidação de cada espécie presente ali. A quantidade de elétrons perdidos é o número de oxidação do metal. A quantidade de elétrons recebidos é o número de oxidação do ametal. Exemplo disso, o NaCl. Ó, exemplo, o NaCl. Mas, professor, quando a gente escreve a substância NaCl, ela não tem carga. Ó, ela também é neutra. Só que, para formar uma substância neutra, nós temos que levar em consideração aqui que a quantidade de elétrons que foi perdido pelo metal, por exemplo, ó, o sódio aqui representa o metal. Quantos elétrons o sódio tende a perder ou perde? Um elétron. Por isso que a carga do sódio é mais 1, ok? Já o ametal vai receber o elétron. Mas quantos elétrons esse ametal, esse cloro, vai estar recebendo nessa substância? 1. Então, ele vai ficar com uma carga menos 1. E aí, por que essa substância é neutra? Porque a quantidade de elétrons perdidos é igual à quantidade de elétrons recebidos. E aí, a soma das cargas, ó, é igual a 0. Beleza? Então, gente, aqui nós já visualizamos duas regras para NOx. E eu vou mostrar para vocês que são um total de 4. Eu já visualizei duas aqui. Já visualizei que os metais alcalinos vão ter NOx fixo. Toda vez que o sódio aparecer numa substância composta, ele vai tender a perder apenas um elétron da sua camada, porque ele só tem um elétron na camada de valência. Então, vai adquirir a carga mais 1. E também estou visualizando que a soma de todas as NOx dessas espécies em uma substância neutra tem que ser igual a 0. Ó, a soma da carga do NOx, do sódio com o NOx do cloro deu 0. Por isso que essa substância é neutra, tá bom?
Então, essa é a ideia do número de oxidação, tá? Número de oxidação. E aí, gente, nós vamos perceber regras para essas definições, para a determinação do NOx dessas espécies em uma substância, tá? E elas são um total de 4. E eu vou falar para vocês aqui, ó, hoje, a primeira regra de NOx. E nessa primeira regra de NOx, nós temos a chamada regra, eu chamo de a regra das substâncias simples. Ó, substância simples. Beleza? E aí, o que diz essa regra das substâncias simples? Toda substância simples possui NOx igual a 0. Gente, o que é uma substância simples? Primeiro passo de visualizar isso aqui. Uma substância simples é aquela formada por apenas um elemento. Beleza? Substância simples é aquela formada por apenas um elemento. E aí nós vamos ter como exemplo de substância simples o H2, ó, que é gasoso a temperatura ambiente. Tá? É um exemplo de substância simples. Nós vamos ter aqui também o ferro metálico, o ferro sólido, ó, também é uma substância simples. O gás hidrogênio é uma molécula, é uma substância covalente, tá? Como é que essa molécula se forma? Hidrogênio com um elétron, o outro hidrogênio também com um elétron, e nós vamos ter aqui o compartilhamento desses elétrons. Só que como os átomos que estão ligados são iguais, nós vimos lá em polaridade da molécula isso, né? Eles não possuem diferença de eletronegatividade. E se eles não possuem diferença de eletronegatividade, ou seja, a força de atração para esse lado é igual à força de atração para o lado de lá, esses vetores se anulam, ó. E quando esses vetores se anulam, nós dizemos que o momento dipolo dessa molécula, ou o momento dipolar, é igual a 0. E aí, gente, nós não temos polos, nós não temos cargas formadas nos hidrogênios, ó. Esse hidrogênio aqui tem uma cargazinha 0, esse hidrogênio aqui também tem uma cargazinha 0. Nós dizemos, então, que o elemento hidrogênio nessa substância simples possui um NOx igual a 0. Beleza? E outro tipo de substância que pode aparecer é a substância metálica. A substância metálica, ela tem uma estrutura diferente. É um retículo cristalino, né? Só que é um retículo cristalino formado aqui, ó, por átomos iguais. Uma aglomeração de átomos de ferro. O ferro, como metal, ele está atendendo, ele tem a necessidade de perder seus elétrons da camada de valência para buscar uma certa estabilidade com a camada mais interna. Beleza? Os metais tendem a fazer isso, perder os seus elétrons. Por isso que eles são muito eletropositivos, né? Possuem uma grande facilidade em perder o seu elétron. Só que o metal só perde quando tem um ametal para receber. Porque essa perda não acontece de forma aleatória. Na verdade, tem que acontecer uma transferência. Tá? Aqui nas ligações metálicas, como eu não tenho quem quer ganhar elétron, a ideia agora é a chamada disponibilidade. Formação do mar de elétrons. Né? E o que é esse mar de elétrons, Rafa? Aquele elétronzinho que um átomo de ferro deixa livre para se movimentar na estrutura. Então, esse primeiro átomo pega o seu elétron da camada de valência e deixa livre, disponibiliza para ele girar, para ele se movimentar ao redor do retículo cristalino. Só que todos, ao mesmo tempo, fazem isso. Por isso que nós vamos perceber que esse elétron ele vai se movimentar dessa forma, ó. E nós já comentamos sobre as propriedades dos metais quando isso acontece. Condução de corrente elétrica, brilho, né? Então, nós temos aí uma série de propriedades que estão relacionadas com o movimento
desse elétron. Só que, gente, presta atenção. Se a gente for fazer aqui um saldo da conta bancária desse átomo de ferro, ele está perdendo alguma coisa? Visualiza a seguinte situação, ó. O saldo é visto assim, ó. Se eu dividir aqui a quantidade de elétrons que eu tenho na estrutura pela quantidade de átomos que eu tenho na estrutura, ninguém está perdendo nada, porque ao mesmo tempo que esse aqui está disponibilizando esse elétron, ele está recebendo um elétron aqui, ó. Ao mesmo tempo que esse aqui está disponibilizando, está recebendo aqui. E isso acontece com todos. Então, em termos de carga, esses átomos aqui apresentam uma carga zero. Não houve perda e nem ganho de elétrons nessa estrutura. Beleza? Por isso que nós dizemos, ó, que o ferro possui NOx igual a zero quando se encontra na forma de substância simples. Beleza? Então, por isso que eu disse que toda substância simples possui NOx igual a zero. Seja ela covalente ou seja ela metálica. E aí, gente, fica a dica aqui também, ó. Substâncias iônicas podem ser substâncias simples? De forma alguma. Por que não, Rafa? Porque a substância iônica necessita de um metal que perde e um ametal que ganha. Nós temos aí pelo menos dois elementos diferentes. Então, as substâncias iônicas, elas são substâncias compostas. Ok? Substância covalente e metálica podem ser simples, mas a substância iônica não pode. Show de bola? Próxima regra. Nessa regra, nós vamos ter agora vários tópicos. Eu chamo essa regra agora de elementos de referência. Beleza? Ó, elementos de referência. Por que isso? Porque nós vamos calcular o NOx em substâncias compostas agora. Ó. Nós já sabemos que substâncias simples têm NOx igual a zero. O que nós vamos aprender agora é calcular o NOx em substâncias compostas. Só que o NOx de substâncias compostas, elas dependem de quê? De alguns elementos que são utilizados como referência. São aqueles elementos, gente, que têm NOx fixo. Beleza? E por isso que eles tendo NOx fixo, nós utilizamos ele como base para calcular o NOx do outro elemento que se encontra ligado ali, tá? Então, nós vamos visualizar aqui nos elementos de referência, ó, elementos que apresentam NOx fixo. É isso que nós vamos visualizar aqui nesses elementos de referência, tá? E aí, vou colocar para vocês aqui uma série de elementos que estão relacionados aí com essa regra. Primeiro, eu vou começar pelos metais, ó. Os metais, certo? Os metais que possuem NOx fixo são os metais que estão ali na família dos elementos representativos da tabela periódica. E aí, voltamos lá na tabela periódica para entender isso. Quem são os elementos representativos? São aqueles da família 1A, 2A, 3A. Beleza? Ou seja, o que eles têm em comum? A letra A do lado, no número da família. Beleza? E o que eles têm em comum também? Terminados em S, no caso da família 1 e 2, ou terminados em P, no caso do outro bloco lá do lado de lá da tabela periódica. Tá? Mas os metais representativos, eles tendem a ter aqui NOx fixo. E aí nós vamos observar o seguinte, ó. Família 1A. Família 1A, que é a família dos metais alcalinos, ela tem uma distribuição eletrônica como N, vou usar o N na frente para o número de camadas, NS1. Ou seja, aquela família que os elementos possuem apenas um elétron na camada de valência. E esses elementos da camada de valência com apenas um elétron, gente, eles tendem a perder quantos? Apenas ele. Porque quando perde esse último elétron, fica com 8 na camada de cima. Lembra da distribuição eletrônica que a gente fazia, né? Então, ó, todos os elementos da família 1A
vão ter NOx igual a mais 1. Beleza? Todos eles da família 1A vão ter NOx igual a mais 1. Lembrando que o hidrogênio, que é o primeiro elemento da família 1A, não é considerado metal, certo? O hidrogênio não é considerado metal. Então, ele não pertence a essa regra. Ele vai ter uma regra própria para ele, tá bom? Então, os metais da família 1A possuem NOx igual a mais 1. Os metais da família 2A, camada de valência, ó, NS2, ou seja, 2 elétronzinhos na última camada, vão possuir NOx igual a mais 2. NOx igual a mais 2. Exemplo de elementos da família 2A: magnésio, o cálcio, ok? O berílio, são elementos aí da família 2A. Já na família 3A, nós vamos ter apenas um elemento, apenas um metal, que tem NOx fixo. Quem é? Ele? O Al, que é o alumínio, tá? O alumínio, ele é da família 3A. E esse alumínio, ele tem ali, ó, aquela camada de valência NS2, NP1. Ou seja, 3 elétrons na última camada. O que esse alumínio vai fazer com esses 3 elétrons? Perder os 3. E quando ele perde esses 3 elétrons, ele vai adquirir um NOx igual a mais 3. Ô, Rafa, por que só o alumínio da família 3A? Porque quem está acima dele é o boro. O boro é um ametal. Não entra na nossa regra. Beleza? E quem está abaixo dele são metais, mas são metais que têm inox variável. São considerados metais de transição. Beleza? Então, na família 3A, somente o alumínio. E aí, gente, nós vamos aqui agora para 2 outros metais que são também de transição, mas são metais que possuem inox fixo. Apenas 2 daquele meio da tabela periódica, do bloco D da tabela periódica, possuem inox fixo. Quem são eles? O zinco, Zn, beleza? O zinco, ele é da família 12 ou da família 2B, ó, 2B. O zinco, ele tem 2 elétrons na última camada e ele tem o subnível S, P e D totalmente preenchido na camada de cima. Ele fica estável quando perde esses 2 elétrons de baixo com 18 elétrons na sua camada de valência, na sua camada mais interna, porque ele tem ali os subníveis totalmente preenchidos e isso traz estabilidade para ele, tá bom? Então o zinco, por ser da família 2B, o número da família já indica também o NOx, ó. O zinco vai ter um NOx igual a mais 2. Beleza? Zinco. E o último metal aqui, que também tem NOx fixo, o Ag, que é a prata. Tá bom? Que é da família 11, que também chamamos essa família 11 de 1B. Família 11 ou família 1B. E aí, gente, por ser da família 1, o número da família já nos dá aí um spoiler de qual vai ser o número de oxidação desse metal. Ó, NOx igual a mais 1. Beleza? Se quiserem colocar como observação o nome dos elementos aí, é que aqui não coube, ó. Alumínio, zinco e prata. Certo? Então, nós visualizamos essa regra de elementos de referência para os metais. Se liga nessa ideia aqui agora, ó. Falei dos metais e vocês repararam aqui na seguinte situação. Todo metal, ele tem tendência de formar cátion. Olha as cargas, todas essas aqui foram positivas. Beleza? Os ametais, eles são aqueles que estão ali recebendo elétrons. E para receber elétron, formam carga negativa. Só que nós vamos ter uma situação aqui agora com quem? Com ele, ó, com o hidrogênio. O hidrogênio.
O hidrogênio ele tem uma situaçãozinha complicada, tá? Não vou dizer complicada, não, vou dizer como uma situação diferente da situação dos outros elementos. O hidrogênio, ele tem duas possibilidades. E essas duas possibilidades estão relacionadas com o tipo de ligação química que ele faz. O hidrogênio está lá na família 1A, mas eu nem vou colocar aqui família, para não confundir com o de cá. Vou colocar só a distribuição eletrônica do hidrogênio. Ó. O hidrogênio é 1, né? Quando a gente representa desse jeito, com um número em cima e um número embaixo, eu estou falando do elemento, não estou falando da substância, tá bom? E esse hidrogênio, a gente pega esse númerozinho aqui de baixo e faz a distribuição eletrônica dele, né? A distribuição eletrônica do hidrogênio, ó, é 1s1. Esse hidrogênio, ele busca a estabilidade com apenas 2 elétrons. Ele só precisa de 2 elétrons para ficar estável, porque a única camada que ele tem vai ser totalmente preenchida e show de bola. Mas vai ter a seguinte situação, ó. Se esse hidrogênio se liga com um metal, o que é que o metal quer? O metal quer perder o elétron. O hidrogênio acha excelente isso. E se ele se liga com um metal que está querendo perder, é óbvio que ele vai receber esse elétron. E ao receber o elétron, ele completa a sua camada aqui de valência e fica estável com 2, ganhando o elétron, tá? Então, nós vamos dizer o seguinte. A primeira situação do hidrogênio aqui, ó, quando se liga a metais. Quando ligado a um metal, ó, quando ligado a um metal, o NOx do hidrogênio vai ser quanto? -1. Por quê? Porque ele ganhou um elétron. Então, quando ligado a um metal, o NOx é igual a -1. Ok? Não é nosso caso dos ácidos. Leve em consideração os ácidos que a gente está estudando agora. Arrhenius diz que, para ser considerado um ácido, a substância precisa liberar o quê? H+. O Rafa, aqui a gente está visualizando um H-. Por quê? Porque ele está ligado a um metal. Os ácidos, o hidrogênio se liga a um ametal. Tá bom? Então, é a nossa segunda situação aqui, ó. Quando ligado a um ametal, eu vou colocar isso aqui em destaque, ó. Metal, ametal. Quando ligado a um ametal, qual é o tipo de ligação que acontece? Hidrogênio com ametal, ligação covalente. E o hidrogênio, ele perde em eletronegatividade para todos os ametais, para todos. Ele é o último ametal da fila de eletronegatividade. Então, quando ele ligar com o oxigênio vai tender a atrair o elétron dele. Quando ele se ligar com o cloro vai tender a atrair o elétron dele. Quando ele ligar com o carbono vai tender a atrair o elétron dele. Então, nessa briga pelo par de elétron, o hidrogênio sempre sai perdendo. Então, quando ele sai perdendo, ele vai adquirir uma carga positiva. Tá bom? De quanto? De 1, porque ele só tem 1. Tá bom? Então, quando se liga a um ametal, o NOx é igual a +1. Ó. Essa é a nossa regra para o hidrogênio. E de extrema importância. Vamos visualizar isso aqui muito nos ácidos. Ó. Todo ácido, +1, +1, +1 para o hidrogênio. Beleza? Outro elemento importante aqui. O oxigênio. O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. O que significa isso? Que ele se liga com a grande maioria dos elementos da tabela periódica. E quando o oxigênio está ligado com esses elementos, o oxigênio sempre tende a atrair elétron para ele. Certo? Sempre. Só vai perder para o flúor, porque o flúor é o primeiro mais eletronegativo. Mas o oxigênio ligado a qualquer outro caso,
o oxigênio apresenta NOx negativo. Agora, negativo de quantos? Negativo de 2, porque o oxigênio é da família 6A. E isso significa o quê? Que ele tem 6 elétrons na sua última camada. Para ficar estável, ele precisa de 8. Quantos elétrons o oxigênio vai tender a atrair ou a receber para atingir esses 8? 2. Beleza? Então, nós vamos observar que o oxigênio da família 6A, vou colocar aqui, ó, segundo mais eletronegativo. Segundo mais eletronegativo. O oxigênio apresenta NOx igual a menos 2. NOx igual a menos 2. Nós vamos ter exceções. Só que a exceção para o oxigênio, a gente só vai enxergar lá no final de funções inorgânicas, quando nós falarmos de óxidos. Beleza? Mas eu vou colocar aqui, ó, XC, exceções. Quando o oxigênio está na forma de peróxido, peróxido é um tipo de óxido. Beleza? Por exemplo, a água oxigenada. A água oxigenada, H2O2, é uma espécie de peróxido. Nesses peróxidos, o oxigênio tem NOx igual a menos 1. Nos peróxidos, o oxigênio tem NOx igual a menos 1. E nós temos uma outra exceção para o oxigênio, que é quando ele está na forma de superóxido. Superóxido. E esse oxigênio lá no superóxido vai ter um NOx igual a menos meio, menos 1/2. Só que não vai ter dificuldade de encontrar o NOx do oxigênio, porque quando é peróxido ou quando é superóxido, tem outro elemento de referência ligado a ele. Por exemplo, os metais alcalinos, alcalinos terrosos, beleza? Ou o próprio hidrogênio, tá? Então, esses casos de exceção, eles são fáceis de serem identificados por causa do elemento que está ligado ao oxigênio, forçando o oxigênio a mudar o seu NOx. Para quê? Para que a soma das cargas seja igual a 0. Tá bom? E para finalizar a regra 2, nós vamos ter aqui o flúor. É da família 7A. Qual é a necessidade do flúor para a estabilidade? Um elétronzinho apenas. E quando esse flúor adquire esse elétron, ele fica com 8 e adquire uma carga menos 1. Beleza? O flúor vai ter essa carga menos 1 toda vez que aparecer em substância composta. E aí, uma coisa importante, que eu acho que eu não falei ainda aqui. Qual é a exceção de todos esses elementos aqui? A exceção, a regra 1. Porque nós aqui estamos falando desses elementos como substância composta. Mas todos esses elementos que eu citei aqui, quando estão na forma de substância simples, apresentam NOx igual a 0. Isso é muito importante, tá bom? Quando vocês visualizarem o H2, uma substância simples. Ô, Rafa, mas o hidrogênio ia ter NOx menos 1 ou mais 1? Sim, quando não for substância simples. Porque quando ele é substância simples, o NOx é igual a 0, tá bom? Então, a exceção dessa regra geral aqui, para todos os elementos da tabela periódica. Todos que se encontrarem como substância simples vão ter NOx igual a 0. As regras dos elementos de referência estão para substâncias compostas, tá? E aí eu vou colocar essa observação do flúor. O primeiro mais eletronegativo. Ele ganha de todo mundo. Todos os elementos que se ligam com o flúor perdem elétrons para o flúor. E quando perde um elétron e ele recebe esse elétron, ele vai ficar com um NOx igual a menos 1. Ok? Então, está aí a nossa regra 2. Nossa regra dos elementos de referência.